Olá, eu sou Regis Gonçalves e farei a apresentação do trabalho Pré-condicionamento isquêmico PCI para melhora do número de repetições em exercícios resistidos, meta-análise, que foi orientado pelo professor Tiago Pires de Oliveira. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio financeiro da Funadesp. O pré-condicionamento isquêmico PCI é uma técnica não invasiva e de fácil aplicação, que consiste em promover ciclos de oclusão e reperfusão do fluxo sanguíneo de um membro em tempos regulares. Em outras palavras, promove-se a interrupção e em seguida o retorno da circulação sanguínea de um membro. Essa técnica é capaz de promover efeito ergogênico, ou seja, de aumentar o desempenho físico em vários esportes. A aplicação do PCI em exercícios resistidos, notadamente na musculação, é tema de recentes investigações. E como já se sabe, para esses exercícios, o número de repetições é uma variável determinante, pois impacta diretamente o volume total do treinamento, possibilitando à fibra muscular ativa um maior tempo sob tensão e, consequentemente, favorece o aumento da resistência muscular e da hipertrofia. A proposta do nosso estudo foi conduzir, então, uma meta-análise sobre o efeito do pré-condicionamento isquêmico mediante o número de repetições em exercícios resistidos. Nosso objetivo se baseou na pergunta PICO, onde o P de pacientes foram os voluntários saudáveis com idade entre 18 e 45 anos, o I de intervenção, que foi a realização de pré-condicionamento isquêmico, C de comparação, que foi o controle placebo versus o pré-condicionamento isquêmico, e o O de outcomes, ou desfecho, que foi o resultado da análise da força muscular relacionada ao número de repetições. Para a realização do estudo, foram feitas buscas em 4 bases de dados, considerando-se os últimos 10 anos, pois é nesse período que encontramos todos os trabalhos de PCI relacionados à força. As bases de dados foram PubMed, VHL, Cielo e Cochrane. Após a seleção, também foram verificadas as referências dos estudos selecionados e, em alguns casos, entramos em contato com os autores para solicitar informações complementares e relevantes dos estudos. E para testar a qualidade metodológica e qualificar o risco de viés desses estudos, utilizamos a escala Pedro de 11 pontos. Os dados estatísticos serão apresentados nos slides a seguir em Forest Plot, ou seja, por meio de gráficos de floresta. Para calcular o efeito do tamanho do Forest Plot, foi utilizada a média das diferenças padronizadas, com intervalo de confiança de 95%. Para averiguar a heterogeneidade entre os estudos, foi adotado o teste de Higgins, onde I quadrado próximo a 0% indica não heterogeneidade entre os estudos. Próximo a 25% indica baixa, próximo a 50% moderada e próximo a 75% indica alta heterogeneidade entre os estudos. Neste fluxograma, temos a síntese do processo de escolha de estudos. Foram inicialmente analisados 546 estudos. Entre eles foram selecionados 49 e, após a análise final, 6 trabalhos foram incluídos em nossa meta-análise. Este é o nosso primeiro Forest Plot, que analisa o efeito do pré-condicionamento isquêmico versus placebo, versus controle, versus aeróbio de baixa intensidade, versus alongamento, versus aquecimento leve. O pré-condicionamento isquêmico, frente ao número de repetições, então, se mostrou favorável e, quando verificado o modelo de efeitos aleatórios, o effect size, o resultado foi de 3,66, apresentando heterogeneidade de 90%. Essa auto-heterogeneidade deve-se à comparação entre diferentes condições presentes nos estudos. Neste segundo Forest Plot, temos uma análise de subgrupo. Analisamos aqui o efeito do pré-condicionamento isquêmico versus placebo. No modelo de efeitos aleatórios, o resultado do effect size foi de 0,9, com uma heterogeneidade agora de 47%. Esse resultado foi menor agora porque só fizemos a comparação com o grupo placebo. No que se refere à escala de qualidade metodológica, a escala Pedro, todos os estudos apresentaram uma excelente qualidade metodológica, nível 7. A partir de nossa meta-análise, é possível concluir então que o pré-condicionamento isquêmico se revela como uma estratégia de fácil aplicação e muito efetiva para aumentar o endurance muscular mediante ao número de repetições em exercícios resistidos.
O PCI aplicado sobre os braços ou pernas antes do exercício de força pode proporcionar um efeito ergogênico em relação à sobrecarga total do treinamento de força. Finalizando, temos a bibliografia utilizada. Muito obrigado.